o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A briga transmite apenas o interesse dos prefeitos, mas tem reflexo na vida de milhões de brasileiros, que é a desoneração da folha salarial dos municípios, uma novela com mais um capítulo, como conta agora o repórter Carlos Alberto. As lideranças municipalistas estão de olho na pauta da Câmara Federal, que abriu nesta terça-feira o debate em regime de urgência do projeto de lei do governo federal que aumenta a alíquota previdenciária de 8% para 14% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. O projeto do Executivo desagrada aos prefeitos que querem manter a atual contribuição de 8%, o que levará os municípios a deixarem de recolher, em 2024, para o INSS, um montante de 11 bilhões de reais. O governo se contrapõe e não aceita o que para muitos representa desfalque financeiro nos cofres da Previdência Social. Os deputados federais e senadores sinalizaram aos prefeitos que a alíquota de 8% pode se tornar imexível, ou seja, nada de elevação para 14%, como deseja o Palácio do Planalto. Como a corda está esticada, o Ministério da Fazenda não quer abrir mão da arrecadação para o INSS. E nessa terça-feira deixou mais um recado de que a briga pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal, STF. O recado foi dado nos Estados Unidos pelo ministro Fernando Haddad, ao dizer de forma bem clara, abre aspas, do ponto de vista da receita que está sendo minada, nós vamos tomar providências em relação a isso. Nós queremos levar para o judiciário porque nós não queremos abrir novos precedentes de que a Previdência vai ficar desguarnecida das receitas necessárias para cumprir suas obrigações. Fecha aspas, afirmou o ministro da Fazenda, ao deixar os prefeitos em alerta sobre a disposição do governo de ir ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a alíquota previdenciária de 8%. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. 11 bilhões de reais a mais nos cofres das prefeituras de todo o Brasil. Aqui no Ceará, 500 milhões de reais a mais nos cofres de 179 cidades cearenses. 11 bilhões a menos de reais nas contas do INSS. Essa é uma somatória, uma matemática, jornalista Beto Almeida, porque quando você tira de um lado, vai jogar em outro lado, ou seja, tira dos cofres do INSS para manter o dinheiro nas prefeituras. E os gestores municipais alegam que esse dinheiro que deixa de ser arrecadado para o INSS sobre a folha salarial vai ser útil para manter contas em dia, para ampliar a prestação de serviços para a população. Do outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, insiste que com o desequilíbrio das contas da Previdência Social não dá para abrir mão de tanto dinheiro. O debate entrou em uma nova fase e a partir da próxima semana talvez tenhamos, Beto Almeida, o caminho aberto para um consenso entre o governo federal e a Confederação Nacional de Municípios que representam as cidades brasileiras. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. A gente viu, Luzenor, que foi dada a largada já, agora de forma muito mais oficial, com muito mais pressão em cima dessa, vamos dizer, dessa reunião, dessa comissão geral que foi criada e que ontem teve o seu auge aí, o seu início dos trabalhos, vamos dizer assim, no plenário da Câmara dos Deputados, onde prefeitos e também parlamentares se uniram contra o governo e foram para cima para tentar exatamente manter a desoneração da folha dos municípios em relação à contribuição da Previdência Social. Não é uma tarefa fácil para o governo ficar dizendo não para os municípios, Luzenor, em ano eleitoral. A gente sabe disso. Por isso que eu até elogio essa firmeza do ministro, né, Fernando Haddad, da Fazenda, quando ele diz que há perdas financeiras para a União. Quando você acabou de dizer aqui que esses 11 bilhões é uma receita para os municípios, é só inverter o processo.
Se é receita para os municípios, é despesa para a União. Porque isso é cortesia, eu já disse aqui, com o chapéu alheio. É tirar dinheiro que vai para a Previdência Social e que vai para os cofres dos municípios. Eu não estou contra os municípios não, tá? Eu quero deixar bem claro que eu acho que os municípios têm suas dificuldades, que eles precisam de fato de recursos, mas não dá para brincar com o rombo na Previdência Social. E aí o que acontece, Luzinor? Tem essa proposta desse projeto de lei 1027, que é inclusive uma proposta apresentada pelo líder do governo José Guimarães e outros partidos do governo. Então o que quer essa proposta? Essa proposta quer um meio termo, Luzinor. Então tá muito fácil de se conseguir esse armistício, esse bom senso. E o que é esse meio termo? Propõe exatamente alíquotas reduzidas, só que de forma gradual, 14% em vez dos 8% que está em vigor agora, porque o que os municípios querem simplesmente é isso. Eles querem que caia dos atuais 20%, como estava lá no projeto, como é normalmente, aliás, na Constituição, caia para 8%. Aí que eles... Uma correção. Não é que os prefeitos queiram que caia para 8%. Na realidade, essa alíquota de 8% existe desde o dia 1º de janeiro, fevereiro e março. As prefeituras deixaram de recolher aquela alíquota de 20% Exato. Sobre a folha salarial para recolher apenas 8%. E nesse projeto de lei, assinado pelo líder do governo, José Nobre Guimarães, essa alíquota sobe em 2024 para 14%, em 2025 para 16% e sucessivamente até bater nos 20%. Mas por que está exatamente em 8%, Luzenor? Só para a gente reavivar aqui a mente dos nossos... Não, apenas para dizer que a lei vigente essa, 8%. É temporário isso daí, diga-se de passagem, é vigente, mas é temporário, porque o Congresso derrubou o veto do presidente Lula. Quando derrubou o veto do presidente Lula, voltou então aquela anterior. É exatamente isso, Zenor. Ele editou uma medida provisória. O presidente do Congresso Nacional, ele voltou atrás. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, sancionou a lei, após a derrubada do veto, foi sancionada a lei, Beto Almeida, que instituiu a alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial dos municípios até 156 mil habitantes. É esta lei que está valendo. Por imposição única do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diga-se de passagem. O que é que você considera imposição? O veto é uma imposição. A votação no plenário também é uma imposição, porque os deputados federais e senadores alegaram que quando aprovaram com a maioria dos 513 deputados, dos 81 senadores, o projeto de lei que instituiu a alíquota reduzida para os municípios, o discurso ou a decisão foi democrática e não uma imposição. No caso... Mas o presidente tem o poder, a primazia, a prerrogativa de vetar o que ele considera inconstitucional. E foi isso que o presidente fez. O que o presidente do Senado fez, Rodrigo Pacheco, foi exatamente contrariar essa decisão do presidente Lula. E ponto final. Sim, mas ele contrariou, Beto, só a título de esclarecimento. Eu tô só colocando as coisas os pingos dos is. Ele contrariou, ele contrariou. Certo. Tá certo? Aí o que tem? Tem agora... O que é que nós temos hoje de forma concreta? O que está em vigência hoje, neste momento? Há um limbo, há um vazio. Sim. Não tem um limbo, não tem um limbo não. Eu concordo com você nesse aspecto. O que nós temos hoje prevalecendo é, em vez de 20%, prevalece os municípios que estão contribuindo apenas com 8% sobre a folha de seu pessoal, dos seus servidores. E isso, por enquanto, é temporário? É, porque o governo está dizendo que vai recorrer, não Exato. Vai aceitar essa medida. E, em contrapartida, apresentou o quê? Apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 1027, que é apresentado pelos líderes do governo, Zé Nobre Guimarães, para aquela federação PT, PV, PCdoB. E aí, o que eles querem? Eles estão propondo essas alíquotas, Luzenor, reduzidas, sim, mas elas de forma gradual. 14% agora em 2024, 16% em 2025, 18% em 2026, para cidades com até 50 mil habitantes que têm receita líquida per capita de até R$ 3.895. Ou seja, essa medida, ela vai beneficiar aí 2.500 municípios. Não é isso que quer, naturalmente, a Confederação Nacional dos Municípios, não é isso que querem os deputados, porque botaram na cabeça que tem que agradar os prefeitos, mas aí eu acho o seguinte, a própria CNM ontem já admitiu que se for ficar de forma efetiva, 14%
eles tendem a aceitar. Pode ser que não fique 14%, pode ser que não fique os 20%, chegue no meio termo aí de 17%, já é alguma coisa. É um assunto que está sempre presente na pauta do bate-papo político, porque mexe com 179 municípios do Ceará e não apenas se reflete nessa pauta política dos prefeitos, mas também na vida dos contribuintes da Previdência Social, porque diariamente nós falamos sobre rombos nas contas da Previdência Social, do INSS, e significa para o futuro dificuldades para o pagamento de benefícios.